Olá, meus queridos alunos do pré-vestibular social da Prefeitura Municipal de Macaé. Estamos de volta para mais uma videoaula de atualidade, onde debatemos filosofia e sociologia. Hoje, dando continuidade à nossa aula de sociologia geral e jurídica, estaremos debatendo um tema bastante polêmico, que é a eutanásia, o direito de morrer. É um tema que é de interesse de todos, de curiosidade pelo menos de todos, e que nós vamos aqui colocar os posicionamentos da sociologia jurídica diante dessa discussão. Sejam todos bem-vindos e tenhamos uma boa aula. Existiria ética na questão da eutanásia? É, para nós começarmos a nossa discussão, seria ético a prática da eutanásia é, diante do sofrimento de alguns pacientes? Até onde se deverá preservar a vida, mesmo que ela seja mecânica, que ela seja por aparelhos, que ela seja por instrumentos? Preservar esse tipo de vida mecânica por instrumentos ou por aparelhos é, é preservar a felicidade, a vida do paciente, ou é evitar o sofrimento dos seus parentes, daqueles que lhes são caros? Todas essas questões são discutidas na questão da ética e da sociologia na, sobre a sociologia jurídica em relação à eutanásia. Porque, a bem da verdade, a morte é inevitável. Ela acontece para todos. Ela é um resultado final da vida. Consequentemente, se o paciente está sofrendo, se ele não tem mais uma qualidade de vida, deveria ter o direito a cessar essa vida. Do ponto de vista da sociologia, essa é uma questão social, a vida e a morte, o direito à vida, o direito à morte, os direitos aos quais nós estamos envolvidos, desde que nascemos, nossos direitos sociais, as nossas relações sociais, teria digamos assim, o doente ou o paciente o direito a cessar o seu sofrimento? Essa é uma questão bastante inerente, principalmente à enfermagem, que é uma das profissões que lida, que trata, né, de forma bastante cuidadosa nesses momentos finais de qualquer paciente. Muitas das vezes a medicina cessa o seu trabalho e fica a cargo apenas da enfermagem a importante tarefa de promover a qualidade de vida, o conforto nesse momento final. Então, desse ponto de vista, diante desses questionamentos, nós precisamos entender que muitas das vezes seria mais confortável para o paciente que se cessasse a vida, que ele tivesse o direito à escolha, ou que as pessoas que agora responderiam por ele, que muitas das vezes não têm essa consciência de do que se passa com ele, ele tivesse o direito, essas pessoas, esses parentes tivessem o direito de tomar essa decisão por ele, conhecendo ele. Mas do ponto de vista legal, né, da sociologia jurídica, do direito, não há lei, pelo menos no nosso país, em algumas sociedades, em alguns países tem sim, mas no nosso país não há lei que estabeleça esse direito de cessar a vida. É uma discussão polêmica, é uma discussão que passa pela questão religiosa, pela questão política, pela questão social, que domina os vários países. Antes de qualquer coisa, é preciso definir o que é eutanásia. Do ponto de vista bioético, eutanásia é a prática pela qual se abrevia a vida de um enfermo incurável, de maneira controlada e assistida por um especialista. Prática esta proibida no Brasil e considerada homicídio. Então, no Brasil, o paciente não tem o direito de escolher o momento final. Em outros países, não é só no Brasil não, em outros países também, eles não têm esse direito.
Nos países europeus, há alguns, como a Suécia, como a Islândia, como a Noruega, que são países que permitem essa prática, né, a escolha desse momento final pelo paciente ou pelos seus parentes mais próximos. E aí aparece o primeiro questionamento: a eutanásia é o direito de matar ou o direito de morrer? Porque se o paciente não tem mais a condição de escolher, se ele não tem mais consciência da sua situação, quem tomaria essa decisão? Essa pessoa próxima, parente ou profissional médico da área de saúde ou da enfermagem que tomasse essa decisão, ele estaria tomando para si o direito de matar? Ou a pessoa que sofre estaria adquirindo o direito de morrer? Essa é a grande discussão ética pela qual passa a eutanásia no momento em que se deve decidir o final, né, o encerramento do sofrimento ou a manutenção da vida de um paciente. Nesse slide, nós trazemos a seguinte informação: os argumentos a favor e os argumentos contra. A favor, nós vemos que as pessoas que julgam a eutanásia um mal necessário têm como principal argumento poupar o paciente terminal e irreversível de seu sofrimento e aliviar a angústia de seus familiares. Quando quem julga que não há mais o que fazer, não há mais a vida possível, é um profissional médico, e esse é o que determina que é o momento de se decidir pela eutanásia ou pela manutenção da vida, que é um outro capítulo que nós vamos falar aí nas nossas próximas aulas, né, que é chamada de ortotanásia. Então, nós temos uma próxima aula que nós vamos falar logo a seguir. E aí, essa questão é uma questão ética, porque as pessoas dizem: não há mais o que fazer, não tem mais como, precisamos aliviar a dor, o sofrimento. É ético, é social, é um bem, é um mal necessário que se termine com esse sofrimento do paciente e também com o sofrimento dos familiares. Continuando a leitura aqui, é apresentado assim: são raciocínios que participam na defesa da autonomia absoluta de cada ser individual, direito à escolha pela sua vida e pelo momento da morte. Uma defesa que assume o interesse individual acima da sociedade, que nas leis e códigos visa proteger a vida. Essa proteção da vida ou esse direito à morte também não deveria ser discutido nas questões da sociologia jurídica, da ética da enfermagem, da ética da medicina. Essa não é uma questão social e que envolve interesses de grupos sociais mais divergentes, como as religiões, como a própria política. Na outra ponta, nós temos os argumentos contrários, que diz assim: muitos são os argumentos contra a eutanásia, desde os religiosos, éticos, até políticos e sociais. Ponto de vista religioso, a eutanásia é tida como uma usurpação do direito à vida humana, ou seja, só Deus pode tirar a vida de alguém. Então, esse argumento religioso, e a religião é uma questão sociológica que está muito presente em nossas vidas desde os princípios da humanidade, essa é uma questão, é um argumento muito forte e que diz que só Deus pode tirar a vida e que as pessoas quando optam pela eutanásia, quando eles escolhem o momento de morrer, eles estariam cometendo suicídio e não o processo natural de término da vida, que seria a morte. Continuando a leitura aí, ponto de vista da ética médica, diz o seguinte: tendo em conta o juramento de Hipócrates, segundo o qual considera a vida como um dom sagrado, sobre o qual o médico não pode ser juiz da vida ou da morte de alguém. O juramento de Hipócrates é o juramento que todo médico faz quando se forma. Todo profissional liberal faz um juramento diante da sua profissão. O dos médicos é o juramento de Hipócrates, que é de preservação da vida, manutenção da vida. Essa é uma outra questão
que coloca assim, em xeque, né, a eutanásia. E esses argumentos contrários, argumentos a favor, se chocam numa discussão em que o paciente deveria ser o beneficiado. Se muito está se infringindo a dor ao paciente, é claro que ele deveria ter o direito de escolher. Né? Apesar de que ele não tem esse direito, mas ele deveria ter o domínio sobre a sua própria vida. Nós vamos continuar numa próxima aula a argumentação, numa segunda parte desse assunto, uma argumentação chamada distanásia. E aí nós vamos alongar, vamos retomar inclusive essa discussão sobre esse assunto. Até uma próxima aula.